Muito bem. Então, vamos, primeiramente, aí as questões da aula 8, né? As questões que ficaram da aula passada, as questões de botânica, tá? Que eram questões um pouquinho mais complexas, né? Dependia um pouquinho mais aí de alguns detalhes, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, tá? Eu recoloquei-as aqui, né, no arquivo, tá? E coloquei essa figurinha aqui também para ajudar a entender o que está falando. Então, essa questão aí de 2020, né, um anatomista vegetal examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma evidenciou a presença de epiderme com cutícula fina. A cutícula, gente, ela é uma proteção contra a perda de água, né? Então, se a cutícula é uma proteção, é uma camada de cera, né, que tem na folha, que é uma proteção contra a perda de água, e a cutícula aí é fina, quer dizer que essa planta não perde água, né? Essa planta não tem tendência de perder água, né? Aerênquima bem desenvolvido. O que é um aerênquima? Aerênquima é um tecido de preenchimento, tá? Que contém espaços cheios de ar, tá? Ele tem espaços com ar, aerênquima, tá? Então ele armazena ar. Então isso aí é um aerênquima, certo? Cutícula evita perda de água. Mas se a cutícula é fina, quer dizer que a planta não tem tendência de perder água. Aerênquima, né? É tecido que tem espaços com ar. Feixes vasculares pouco desenvolvidos, né? Essa informação aqui não tem grande relevância, não. Essa dos feixes vasculares aqui não tem grande relevância, não. Agora, a 4 é extremamente interessante. A 4 fala que os estômatos estão na face superior das folhas. Ora, o estômato é uma abertura de trocas gasosas, né? Abertura de trocas gasosas. Nas dicotiledôneas, né? Nas dicotiledôneas, feijão, por exemplo, ela fica, né, na superfície inferior da folha, na face inferior da folha, nas dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, milho, por exemplo, ela fica nas duas superfícies, superior e inferior. Então, o estômago sempre tem na face inferior, né? Ou só na face inferior, de cotiledôneo, ou na inferior e superior, monocotiledôneo. Então, essa aí, o estômago está só na face superior. Se o estômago está só na face superior, é porque alguma coisa o impede de estar na face inferior. Como ele é um orifício de troca gasosa, o que acontece é isso aí. Ó. Olha a imagem aí do lado. Né? Coloquei aí para facilitar. Estamos falando de uma planta aquática flutuante. Estamos falando de uma planta aquática flutuante. Então, epiderme com cutícula fina, porque essa planta não tem grande risco de perder água. Né? A aerênquima, que é os espaços com ar, que vão garantir a flutuação. Né? A flutuação das folhas é por causa desses tecidos que têm espaços com ar. Feixes vasculares pouco desenvolvidos têm a ver porque há uma certa absorção de água também, não só pelas raízes, né, mas por outras superfícies. Então, a água pode penetrar diretamente pelos tecidos aí da superfície, ir para as células, etc. Mas isso é pouco relevante. Agora, o estômago na superfície, apenas na superfície superior, é indicativo de uma planta aquática flutuante. Tá? Então, isso aí mata, né? Essa informação aí mata a resposta. Em que local pode ser encontrado esse vegetal? Então, não é restinga, né? É um ambiente aquático
onde há grande disponibilidade hídrica, né? Boa alternativa. Vamos ver as outras. Cerrado, ambiente com solo pobre em nutrientes, sujeito a queimada. Não, o cerrado, né, é quente, né? É quente, tem muita perda de água, a epiderme seria, a cutícula seria grossa, né? Não teria nada de aerênquima, tá? Não teria nada a ver com isso. Floresta, ambiente com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade. É, floresta tem uma boa disponibilidade hídrica, né? Mas não a ponto de ter água debaixo da folha, né? E impedir a existência de estômatos na parte inferior, né? Afloramento rochoso, de jeito nenhum, né? Afloramento rochoso é seco, né? Aí a cutícula tinha que ser espessa também, né? Tal, 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 tal. Então, aqui bate direitinho com a planta aquática flutuante, né? Bate direitinho com as características dela, tá? Então, questão interessante, né? De tecidos vegetais, raro, né? Raro é nem perguntar tecidos vegetais, né? Mas nós temos aqui, ó, essa aqui foi de 2020, né? Terceira aplicação. Em 2021, primeira aplicação. De novo apareceu um tecido vegetal, tá? Isso é raro, tá? Não, não se enganem, achando que cai toda hora, não. Foi uma bruta coincidência, né? Isso aí ter acontecido. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira, tá? Produtora de madeira para construção, com resistência mecânica, resistência também à degradação. Foram analisadas estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Então, espécie de 1 a 5, menos significa ausente, mais, 2 mais, 3 mais, pequena, média ou grande quantidade. Bom, aí é o seguinte, tá? Aí é um conhecimento, né, que matava essa questão. Madeira de boa resistência mecânica, tá? Resistência à degradação. É essa madeira, esse desenho não estava na prova, né? Tá? É essa madeira bem do miolo do caule, tá? É essa madeira bem do miolo do caule, que é chamada de cerne, tá? Cerne. O que é o cerne? O cerne e o cerne e o alburno, que são essas duas camadas mais internas aqui, cerne e alburno, são vasos condutores de seiva do xilema, vasos condutores de seiva bruta. Tá? Só que o alburno é o xilema mais antigo, é o primeiro xilema, né, que a planta produziu. Ela vai crescendo de dentro para fora, né? A planta vai crescendo de dentro para fora. Então, o alburno é um xilema mais novo, o cerne é um xilema mais antigo. O alburno, ele é um xilema funcional. Como assim um xilema funcional? Os vasos estão abertos para conduzir seiva, tá? Mas o cerne, os vasos são entupidos, os vasos são fechados, tá? É, secreções são jogadas dentro dele e eles são fechados. Então, como o cerne são vasos do xilema obstruídos, fechados, tá? Eles têm boa resistência mecânica, eles são mais duros, tá? São mais compactos, mais maciços. E algumas dessas substâncias têm gosto desagradável para cupins, por exemplo, tá? Então tem resistência à degradação, tá? Então, esse negócio aqui é o seguinte: a planta que tiver o maior cerne, tá? Vai ser a melhor madeira para a construção. E é a primeira, espécie 1, ó, cerne presente em grande quantidade. Tá? Cerne presente em grande quantidade. Então, bastava o aluno saber isso aqui, né? Que o cerne é a parte interna do caule, o xilema mais maciço, mais denso,
tá? Melhor para a construção, certo? O alburno já não é tão bom, porque ele é poroso, né? Os vasos estão abertos, então ele não tem tanta resistência assim. E as outras estruturas, floema, tá? Não ajuda em sustentação, certo? E periderme também, que é o revestimento externo, a casca, também não ajuda nada na sustentação, tá? Ah, mas tem esclerênquima junto, Ramon. Esclerênquima é tecido de sustentação. Tem esclerênquima junto, mas não em grande quantidade, tá vendo? Tá vendo? Então, aqui, uma casca grossa, né? Um pouquinho de esclerênquima, um floema grande, um pouquinho de esclerênquima. Esse pouco esclerênquima não ajuda nada, tá? Esclerênquima, apesar de ter uma função de sustentação, em pequena quantidade não resolve nada, certo? Então, madeira boa mesmo é madeira que tem um cerne bem desenvolvido. Tentaram até facilitar bastante a questão, né? Porque colocaram só uma com o cerne bem desenvolvido, espécie 1, né? Mas era um conhecimento mesmo que o aluno tinha que ter, tá? Isso aí é na aula mesmo que você pega esse conhecimento. Tá? A gente sempre comenta sobre estrutura de caule, comenta sobre isso aí, tá? Isso aí não é assunto que passa despercebido nas aulas, não, tá? Quem não estudou botânica bem ainda, preocupa não, que isso não é assunto que passa despercebido, não, certo? Não assusta, não, tá? O plantio por estaquia, estacas, mudas na forma de estacas. Olha aqui, ó. Pega um pedacinho aí do caule, né? Que tenha gemas laterais, né? Essas gemas vão desenvolver, formar ramos, etc. Pego, fico no chão e elas vão enraizar, né? E vão desenvolver. Então, esse é o plantio por estaquia, um processo assexuado, né? Uma reprodução de plantas de forma assexuada, chamada também reprodução vegetativa, né? Reprodução assexuada. Então, plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime, né? Ramos do caule, são colocados no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na parte inferior do caule. A utilização de auxinas contribui para... Poxa, o que é auxina? A auxina é um hormônio vegetal, certo? A auxina é um hormônio vegetal, hormônio extremamente importante, tá? Faz um monte de funções, certo? Tem um monte de funções na planta. Ele é responsável pelo crescimento do caule das raízes, tá? Pelos movimentos do caule e da raiz, influenciados pela luz, né? O caule, a planta crescer em direção à luz, né? Que é o fototropismo, crescer em direção contrária à gravidade, que é o geotropismo, dominância apical, porque as auxinas elas são produzidas no ápice da planta, na ponta da planta, e ela desce impedindo o desenvolvimento dessas gemas laterais. Então, ela é produzida ali, ela desce impedindo o desenvolvimento de gemas laterais e se chama dominância apical. Desenvolvimento da parede do ovário, quando vai formar o fruto. Então, a auxina tem um monte de função. E uma das funções que ela tem é promover a formação de raízes. Então, essa auxina é comercializada em floriculturas, né, com o nome de hormônio enraizador. Hormônio enraizador. Então, como é que é isso? Né? Eu pego a estaca, né, mergulho a pontinha de baixo dela na auxina, certo? Mergulho a pontinha de baixo dela na auxina, e isso favorece a formação de raízes. Tá? Então, é para isso que as auxinas são aplicadas na porção inferior do caule. É óbvio, né? Meio óbvio. Claro que esse desenho não estava na prova, mas se você sabe que está aqui é isso,
aplicar um hormônio na parte inferior, formação de raízes, né? Formação de raízes. Então, formação de raízes adventícias, tá? Raízes que crescem a partir do caule, tá? Raízes que crescem lateralmente, raízes adventícias, crescem lateralmente aí a partir do caule, tá? Então, era coisa meio óbvia também, né? Meio óbvia também, certo? Colocar as estacas, né, para formar novas plantas. O ponto mais importante é a formação de raízes, né? Porque se ela não formar raiz, não vai para frente. Tá? Quem já tentou fazer isso alguma vez sabe que isso é o ponto mais importante na reprodução de plantas por mudas desse tipo, né? Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, que é o gameta feminino, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Então, isso aqui, gente, é um detalhe de reprodução de angiosperma, tá? Que é a chamada dupla fecundação. Também é um assunto muito debatido, tá? Isso é um assunto muito debatido quando a gente fala de planta, certo? Que é o seguinte: o grão de pólen, o grão de pólen, ele forma os gametas masculinos, tá? Que são chamados núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos, tá? São esses dois aqui, ó. Esse núcleo na frente é o núcleo que organiza o tubo polínico, tubo que forma no grão de pólen, tá? Tem nada a ver com fecundação, não. O núcleo germinativo que vem atrás dá dois núcleos germinativos ou dois núcleos espermáticos. São dois gametas masculinos. Eles vão entrar no, na estrutura onde está a oosfera e um desses núcleos espermáticos vai fecundar a oosfera. Aqui, ó, núcleo espermático mais oosfera vai dar o zigoto, vai dar o embrião diploide, vai dar a futura planta. E o outro núcleo espermático vai fecundar dois núcleos chamados núcleos polares, que também são haploides. Então, o núcleo espermático é haploide, tá? O núcleo espermático é haploide, oosfera é haploide, núcleos polares são haploides. Então, um núcleo espermático junta com a oosfera, N mais N, 2N. O outro núcleo espermático junta com os dois núcleos polares. Então, N mais N mais N, né? Núcleo espermático, núcleo polar, núcleo polar. Aí dá uma célula triploide, que vai originar um tecido triploide chamado endosperma. Endosperma. Essa segunda fertilização, que resulta no tecido triploide, foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido dentro da semente que nutrientes, armazena nutrientes para o embrião, tá? Então, o embrião da planta, ele vai precisar desses nutrientes até que ele possa germinar, formar folhas e fazer fotossíntese. Então, o endosperma é uma reserva de nutrientes para o embrião dentro da semente, tá? Então, tem função de nutrição do embrião, né? Do fruto, não. Nem revestimento, nem proteção, nem vascularização, tá? Então, esse é detalhe, certo? Quer dizer, na verdade, essas quatro questões que ficaram aqui são quatro detalhes de botânica, tá? Mas são detalhes que a gente comenta, tá? Não é nada assim esquisito, assim que ninguém fala a respeito, não, tá? É comentar. Talvez o professor pode esquecer de comentar essa questão de estômago de planta aquática flutuante, eu gosto sempre de comentar, mas as características aí que ajudam a marcar essa alternativa também.
Mas isso aqui são detalhes que a gente sempre comenta, tá? Não costuma passar desapercebido isso aí, não, tá? Então, apesar de ser três questões com detalhes de botânica, não são detalhes cantinho de livro, não. São coisas sempre, essas aqui, sempre bem comentadas, tá? Não tem muito cantinho de livro, não. Então, essas são as questões que tinham ficado aí da aula passada, né? Vamos fazer agora algumas questões envolvendo a parte de célula e dessas provas, né, dessas últimas provas, e duas questões aí envolvendo sistemas, também dessas últimas provas. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, né? A hipótese endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Tá? Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que podem se multiplicar dentro da célula. Tá? Mitocôndrias e cloroplastos, então, você sabe, né? Isso aqui é manjado, isso aí, né? Provavelmente eram bactérias, né? Passaram a viver dentro da célula, tendo ali abrigo, nutrientes, né? Fornecendo energia, açúcar para a célula e tal. E o interessante é que tem mitocôndrias e cloroplastos que se reproduzem, né? Eles podem se multiplicar dentro da célula. Multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de que, né? Como se fossem bactérias, né? Como se fossem bactérias, para reproduzir, para multiplicar, elas necessitam de um DNA próprio, formação genética própria. Tá? Então é isso, né? Elas conseguem reproduzir porque elas têm um DNA, né? DNA circular, né? Convém sempre lembrar isso aqui. DNA circular não associado a estonas, né? Proteínas, certo? Igual que ocorre nas células procariotas, né? Nas bactérias, tá? Ao contrário do nosso DNA, né? Nosso DNA é filamentoso, né? Nosso DNA é filamentoso. Bom, ribossomo tem, né? Mas não é o ribossomo que é o responsável pela reprodução, né? Ribossomo é responsável pela síntese de proteínas, né? Síntese de proteínas necessárias ao metabolismo, né? Da mitocôndria ou do plasto, né? Do cloroplasto. Tá? Dupla membrana, tem dupla membrana, mas não é por causa disso também, né? Código genético diferenciado, não. Código genético é universal, tem nada de código genético diferenciado, não. Código genético é universal, né? Aquela tabelinha, né? Códon os aminoácidos. Maquinaria de reparo de DNA, não tem. Não tem. O que é maquinaria de reparo de DNA? Tá? O que é isso? O que é isso? A DNA polimerase, enzima que duplica o DNA das células eucariotas, é capaz de consertar, reparo, tá? Consertar alguns erros durante a duplicação do DNA. Tá? Então, a DNA polimerase de célula eucariota, tá? Nossas células, ela é capaz de consertar, de fazer o reparo, tá?
de alguns erros que acontecem durante a duplicação do DNA. Algumas mutações ela pode corrigir, mas é DNA polimerase de célula eucariota. Então, isso chama-se maquinaria de reparo. Tá? Célula procariota, bactéria, mitocôndria, cloroplasto, tá? A DNA polimerase deles não tem essa capacidade, não. Certo? Só DNA polimerase de células eucariotas, tá? Podem consertar erros de duplicação de DNA, certo? Agora, claro, tem que comentar a questão inteira, que eu já falei com vocês podem perguntar, né? É um dos grandes objetivos nossos aqui, né? Eles podem perguntar sobre maquinaria de reparo, né? Tá vendo? Foi citado aí, né? Chega agora lá 2023, o que é reparo, né? Reparo é uma função da DNA polimerase e tal, de célula eucariota, né? Que pode consertar mutações, né? Que aconteçam no DNA. Pode consertar, tá? Não conserta sempre, não. Senão não existia mutação, né? Em célula eucariota, tá? Algumas mutações ela consegue consertar, tá? Não é sempre, não, certo? Algumas passam batido, mas célula eucariota tem isso, célula procariota não tem, não. Ou seja, em outras palavras, a taxa de mutação nas células procariotas é maior que nas eucariotas. Muitas mutações passam batido, tá? Um dos fármacos, eles adoram essa palavra, né? Em vez de medicamentos, né? Eles adoram fármacos. Um dos fármacos usados como quimioterápico, ou quimioterapia contra o câncer, né? É a colchicina. Colchicina é um bloqueador de divisão celular, interferindo na polimerização dos microtúbulos, formadores das fibras do fuso acromático, inibindo assim o crescimento do tumor. O Ramon, não entendi nada, presta atenção. Quando você tem uma célula, né, em divisão, tá? Quando você tem uma célula em divisão, aí estão lá os centríolos, né? Estão lá os centríolos, estão lá os centríolos, e aí estão lá os cromossomos, aí estão lá os cromossomos. Aí existem as fibras do fuso, que prendem os centríolos lá nos cromossomos, né? As fibras do fuso. Então, esse é o chamado fuso acromático ou fuso mitótico, tá? E essas fibras, então, vão ser usadas, né, para a migração dos cromossomos, né? Elas vão puxar os cromossomos. O cromossomo vai dividir, né? O cromossomo vai dividir e vão migrar em direção aos polos da célula, né? Essas fibras do fuso, tá? Essas fibras do fuso, elas são formadas, tá? De proteínas pequenas, tá? Proteínas pequenas, presas umas nas outras, certo? Para formar a fibra do fuso, né? Essas proteínas são chamadas de tubulinas, tá? Tubulinas. Então, várias tubulinas são ligadas para formar a fibra do fuso. Então, a tubulina, tá? Tem que sofrer polimerização das tubulinas. Tubulinas é o nome dessa proteína, para formar as fibras do fuso. Acontece que, da mesma maneira que as tubulinas se ajuntam para formar as fibras do fuso, elas podem se separar. Elas podem se separar. E a colchicina faz isso, tá? Ela interfere na polimerização, então ela não deixa formar a polimerização, ela não deixa formar a fibra do fuso. Na verdade, ela despolimeriza a fibra do fuso, tá? A colchicina despolimeriza as fibras do fuso, desmancha as fibras. Então, com isso, os cromossomos não podem migrar, né,
para os polos da célula, na anáfase, e a célula, então, não pode dividir. Então, o câncer é o quê? Tumor. O que é um tumor? Né? Células multiplicando de forma descontrolada. Se eu aplico a colchicina e a colchicina bloqueia a divisão celular, então ela bloqueia o crescimento do tumor. Essa é a ideia. Tá? Ao desmanchar as fibras do fuso, né? Ao desmanchar as fibras do fuso, certo? A colchicina bloqueia o crescimento do tumor. Então, ela age no tratamento do câncer como? Inibindo a atividade de mitocôndria. Não. Olha, existem fármacos que fazem isso. Tá? Diminui a produção de ATP, né? Diminui a produção de ATP, então vai atrapalhar a divisão celular também. Mas não é o caso aqui. Bloqueia a síntese de proteína? Não. Tá? A tubulina existe, tá? O microtúbulo existe, só que ele vai ser desmanchado. Ele vai ser desmanchado, tá? Impede a polimerização, promove a condensação da cromatina, nada a ver. Causa despolimerização de proteínas do fuso, certo? Certo. Despolimeriza a proteína do fuso. Impedindo separação das células filhas no final da mitose. Não, não. Separação das células filhas não depende do fuso, não. Então, letra E. Causa ou promove a despolimerização das fibras do fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão celular. Então, é isso aí, ó, tá? Letra E. Né? Despolimeriza as fibras do fuso, tá certo? Desmancha as fibras do fuso, né? Deixa eu até fazer um desenho mais bonitinho aqui, ó, tá? Deixa eu fazer um desenho mais bonitinho aqui, ó. Aqui estaria uma tubulina, outra tubulina, outra tubulina, outra tubulina, mais uma tubulina, tá? A ação da colchicina seria despolimerizar, tá? Despolimerizar. Aí ó, vai separar as moléculas de tubulina, vai desmanchar o fuso, né? Vai desmanchar o fuso, e aí não vai ter aquele puxamento de cromossomos típico, né? Que ocorre na divisão celular. Beleza? Certinho? É um detalhe, né? Detalhe. Mas é manjado, viu? É detalhe, mas é manjado, tá? Se vocês pegarem uma lista de exercícios sobre divisão celular, tá? Se vocês pegarem uma lista de exercícios sobre mitose e meiose, muito provavelmente vai ter uma questão lá no meio falando sobre colchicina, tá? Tem a colchicina e tem a vinblastina. As duas fazem isso. Tanto a colchicina quanto a vinblastina, tá? As duas fazem isso. São quimioterápicos, né? São quimioterápicos. Bloqueiam divisão celular por despolimerizar, desmanchar fibras do fuso acromático ou fuso de divisão. Há muito tempo que eu não vi o pessoal usar essa palavra aí, fuso acromático, né? Normalmente o pessoal prefere chamar de fuso mitótico, né? Antimicrobianos, então saímos do antitumor, né, para o antimicróbio, são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, tem uma tabela aí, vamos dar uma olhadinha na pergunta, né? Com aquele macetezinho, né? Antes de olhar a tabela, claro que eu vou ter que olhar a tabela. Vamos ver o que está querendo. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo, tá? Uma infecção causada por um fungo, sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo. Então, o que ele está querendo dizer? Imagina que você está com um fungo que causa um problema intestinal, tá? Um fungo que causa uma doença intestinal. E lá no seu intestino tem bactérias que são da microbiota normal. E você não quer prejudicar essas bactérias. Você quer prejudicar só o fungo.
né? Só o fungo, certo? Então, o que você pode fazer para prejudicar só o fungo, né? Só o fungo, sem prejudicar as bactérias. Então, antimicrobiano número 1, une-se aos ribossomos e impede a síntese proteica. Olha, fungo tem ribossomo, bactéria também tem, né? Então, esse antimicrobiano pode ser que ele prejudique os dois. Pode ser que ele prejudique os dois, né? Porque o fungo tem ribossomo, bactéria também tem. Une-se aos microtúbulos, impedindo a separação das cromátides. Olha, é o que nós acabamos de falar. Se polimeriza microtúbulo, tá? Agora vem um detalhe. Fungo é célula eucariota. Ele tem microtúbulos, ele tem citoesqueleto. Bactéria não tem, não. Tá? Bactéria não tem citoesqueleto, não. Tá? Então, fungo, aqui, ó, células eucariotas, tá? Elas têm citoesqueleto, que envolve os microfilamentos, microtúbulos, tá? E proteínas motoras também, certo? Então, os células eucariotas têm, mas células procariotas não tem, não. Então, esse 2 aí, ó, ele vai prejudicar o fungo, mas não vai prejudicar a bactéria, tá? Então, é exatamente isso aqui, ó, da questão anterior. Vai despolimerizar os microtúbulos, o fungo não vai poder, então, reproduzir. Veja que ele falou que os antimicrobianos matam ou inibem o crescimento, inibem a reprodução, tá? Então, 2 aí é um ótimo, certo? Porque o fungo é célula eucariota, tem microtúbulo, então despolimeriza, e bactéria não tem citoesqueleto, tá? A bactéria não tem nada de citoesqueleto, certo? Une-se aos fosfolipídios da membrana. Bah, fosfolipídio da membrana tem em célula procariota, tem em célula eucariota, tá? Reduzindo a permeabilidade e tal. Aí mataria os dois. Interfere na síntese de timina, inibe a síntese de DNA. Fungo tem DNA, a bactéria também, mataria os dois. Interfere na síntese de uracila, impede a síntese de RNA. Então, fungo tem RNA, a bactéria também, mataria os dois. Certo? Então, aqui foi num detalhe, número 2 aqui, ó, tá? Foi no detalhe aqui, número 2, né? Que fungos têm citoesqueleto, têm microtubo, e bactéria não tem. Tá? Bactéria não tem. Que estão ligadinhas com a outra, ó, tá? Essa aqui foi de 2022, segunda aplicação. Essa aqui foi de 2022, primeira aplicação. Ou seja, nas duas aplicações de 2022, caiu microtúbulo de polimerização. Nas duas aplicações. Coisa rara de acontecer, né? Bom, aproveitando que a gente está falando de bactérias, né? Bactérias, quimioterápicos, né? Antimicrobianos, tarará, tarará, tarará. Então, uma questãozinha aqui sobre bactérias, só para a gente reforçar aqui sobre bactéria, né? Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas numa variedade de doenças que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Então, isso é um problema, né? Bactérias resistentes a múltiplos antibióticos, né? Então, as chamadas superbactérias, né? Superbactérias, bactérias resistentes a vários antibióticos ao mesmo tempo. Atualmente tem se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antibióticos, né? Antimicrobianos, né? Então, um texto aqui da revista Ciência Hoje, né? Texto de 2011, né? Não é recente, falando então do problema de resistência a antibióticos em bactérias, né? Essa resistência tem ocorrido por quê?
né? As bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada. Não, toda bactéria multiplica de maneira acelerada, se tiver nutriente disponível, temperatura adequada, elas multiplicam doidamente, né? Essa resistência tem ocorrido porque os antibióticos são usados pela população de maneira indiscriminada. Isso aqui é uma boa alternativa, tá? Bactérias possuem plasmídeos que contêm genes relacionados à virulência. Não, o problema aqui não é virulência. Virulência, gente, é agressividade, tá? Virulência é agressividade, tá? Virulência é isso. O problema aqui não é virulência, o problema aqui é resistência a antibiótico, tá? Então, tem também, bactérias têm gene de resistência a antibiótico, tal. Não tem nada a ver com virulência. Bactérias podem ser transmitidas por um indivíduo utilizando várias estratégias. Tem nada a ver com isso. Serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas. Tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver com isso, certo? Melhor alternativa, letra B. Mas precisa de alguns comentários, tá? Então, numa população de bactérias, tá? Numa população de bactérias, você está lá com uma infecção, você está lá com uma infecção, algumas dessas bactérias naturalmente são resistentes a antibiótico, certo? Algumas dessas bactérias são resistentes a antibióticos, outras são sensíveis a antibiótico, tá? Naturalmente, tá? Se você está com infecção urinária, ali você tem bactéria sensível a antibiótico, bactéria resistente a antibiótico, tá? Para cada antibiótico que existe. Por exemplo, penicilina, tá? Penicilina. Então, se você está com infecção bacteriana, você tem bactérias resistentes à penicilina, sensíveis à penicilina. Como que essas bactérias se tornaram resistentes? Como que essas bactérias se tornaram resistentes? Bactérias se tornaram resistentes por mutações, tá? Casuais, tá? No passado, tá? Então, 1 ano atrás, 1000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, não interessa, tá? As bactérias, essa bactéria teve uma mutação lá no passado. Essa mutação originou uma enzima, um gene, que produz uma enzima capaz de destruir a penicilina. Tá? Isso é o acaso. Isso é o acaso. Tá? Então, no meio lá de 1 bilhão lá de bactérias que você tem, tá? No meio lá de 1 bilhão de bactérias que você tem, né, algumas poucas que são resistentes ao antibiótico. Algumas poucas que são resistentes. Tá? Então, a resistência surge por mutações casuais. Tá? Ok? Vou escrever isso aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. A resistência surge por mutações casuais que aconteceram no passado. Tá certo? Agora vem um detalhe. O uso indiscriminado de antibióticos, o uso indiscriminado de antibióticos faz o quê? Mata as sensíveis, tá? O uso indiscriminado de antibióticos mata aquelas que são sensíveis e aí sobram as que são resistentes. Essas resistentes se multiplicam, tá? E aí você passa a ter uma grande quantidade de bactérias resistentes, né? Então vai ser difícil de tratar, tá certo? Então essa é a ideia, tá? Então, o surgimento da resistência é mutação ao acaso. Tá? Ao acaso, gente, não é causado pelo antibiótico. E tem gente que acha isso. É fácil pensar assim, né? A bactéria, de tanto ver o antibiótico, ela aprendeu a se defender do antibiótico. Não, não existe isso. Tá?
Bactéria não é igual a gente que pensa e acha uma solução para os problemas, não, né? Então, a resistência já estava presente em algumas delas, casualmente, tá? Pela ocorrência de mutações. O uso indiscriminado mata sensíveis, seleciona as resistentes, e aí agora você vai ter uma população, né? Quando você pegar uma infecção lá, você vai ter uma população de bactérias resistentes, né? E aí vai ser difícil de você se curar, tá? A não ser que elas sejam sensíveis a um determinado antibiótico, né? Aí, se tiver um bom antibiótico e elas são sensíveis, aí é bom, né? Porque ela, né, é resistente a tudo, 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 tudo também não existe, não, tá? Então, praticamente todos, mas não são todos, não. Bom, isso é muito importante. Inseto, mesma coisa, tá? Inseto com inseticida, planta daninha com herbicida, fungo com fungicida, a história é sempre a mesma, tá? Mutações ao acaso, originando a resistência, depois a seleção, né? No caso, aí, pelo uso indiscriminado de inseticidas, pesticidas e tal. Bom, a tinha duas questões aí de sistemas, né? Uma raríssima questão de sistema nervoso. Raríssima, tá? Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar, né? Patela é aquele ossinho do joelho, né? Esse exame consiste na estimulação da patela, na verdade não é da patela, é o tendão no qual a patela está incluso, pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelinho, né? Batidinha que dá lá no joelho do sujeito. Resposta reflexa é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado, né? Em que o estímulo foi aplicado, certo? Então está lá o joelho do sujeito, né? Está lá o coxa, né? Está aí a patela está dentro de um tendão, certo? Está dentro do tendão do músculo da coxa. Quando dá pancadinha lá na patela, certo? Um estímulo nervoso vai para o sistema nervoso central, volta trazendo a resposta, provocando a contração do músculo da coxa e o chutinho, né? Aí o sujeito dá o chutinho. Essa resposta reflexa, esse nervo, ele vai para a medula espinhal. Ele vai para a medula espinhal, ele entra na medula espinhal e origina a resposta de volta. Não vai no cérebro, tá? Não chega aí lá no cérebro, tá? Não vai lá no cérebro. Tanto que uma pessoa paraplégica, tanto que uma pessoa paraplégica que teve um corte da medula espinhal no pescoço, por exemplo, né? Um acidente, ela tem esse reflexo. Ela tem um reflexo. Mas para que serve esse exame, então? Esse exame serve para saber se essa via nervosa que vai para a medula, que volta para o músculo, e a própria medula dessa região, se essas vias nervosas estão íntegras, tá? Então, o cara caiu de uma escada, por exemplo, você faz esse exame para ver se essas vias nervosas estão íntegras. Então, a região do sistema nervoso que coordena essa resposta, né, que manda o reflexo, é a medula espinhal. Isso não vai no cérebro, não, tá? Isso não vai no cérebro, não. Ponte está lá em cima, está relacionado com respiração. Cerebelo está aqui atrás, está relacionado com equilíbrio, né? Hipotálamo e neurohipófise estão relacionados com secreção de hormônios, entre outras coisas, né? Então é a medula espinhal, tá? Medula espinhal. Quem já estudou arco reflexo sabe disso, né? Manjado, isso aí não é novidade, não. Assim, Enem raramente pergunta sistema nervoso, tá? Raramente. E aí veio uma aí, né? Claro, não podia deixar de aparecer um cerebelo aí nas alternativas, né? Gostam muito de cerebelo.
Um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos, associados a uma longa lista de doenças, impediu a ação de desiodases, enzimas que atuam na transformação do hormônio T4 em T3. Olha lá a revista FAPESP, né? A Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, bisfenol é um plástico, tá? Ele impede a ação de enzimas que transformam T4 em T3. O que é T4? O que é T3? Né? T4, tetra, iodo, tironina, T3, iodo, tironina, certo? Hormônios da tireoide, né? Hormônios da tireoide, ativadores do metabolismo, certo? Então, esses hormônios T3 e T4, iodo, né, gente? Iodo, tireoide, né? São produzidos na glândula tireoide. Isso aí não pode errar de jeito nenhum, né? Certo? Só se o cara não sabe o que é T4 e o que é T3, né? Só se o cara não sabe o que é T4 e o que é T3. Questão muito tranquila. Se a pessoa sabe que T4 e T3 são os hormônios que têm iodo, né? 4 iodo e 3 iodo, a questão está mortinha, estribuchando. Pode nem pensar em errar, né? Ah, nunca ouvi falar de bisfenol. E está direto aí no noticiário, eles falam disso, né? Alguns plásticos que você não deveria usar, né? Não poderia esquentar, certo? Teve uma época aí que o pessoal estava vendo que algumas mamadeiras, né, que o pessoal estava importando, especialmente da China, né, mamadeira baratinha de plástico, era feita de bisfenol, então isso aí ia dar problema para as crianças, tal. Então, vira e mexe aparece reportagem sobre isso aí, tá? Então, questão de endócrino já é uma questão muito comum, viu, gente? Questão de endócrino. Eu acho que dentro dos sistemas, que o Enem mais pergunta é endócrino, tá? São os hormônios dentro do sistema, sem dúvida nenhuma, tá? Hormônio da tireoide, aí, insulina, hormônio de crescimento, tá? Acho que é o que os hormônios sexuais, tá? Acho que é o que eles mais perguntam. Bom, muito bem, com isso a gente encerra então a parte da biologia. Deixa eu já ir salvando aqui para a gente não perder, né? E vão para a parte da química. Agora eu peço a vocês, então, se vocês têm aquela imagenzinha que eu mandei para vocês, tá? Deixa ela de ladinho aí. Se está impressa, né? Se está no celular aí, deixa ela de lado. Ah, Ramon, esqueci de fazer, estou aqui no computador. Tá, então tira a fotinha da tela aí, ó, né? Tira a fotinha da tela aí, deixa aí do seu lado que você vai precisar para você entender as próximas questões aqui. Bom, é, ácidos e bases, né, são substâncias importantíssimas na química, né? Não precisa nem de falar muita coisa, né? Já falei com vocês já mais de uma vez que tudo que vem aos pares, né, é muito importante nas provas, né? É a fotossíntese, a respiração, é a mitose, a meiose, né? O ácido e a base, aí no caso, né? Então, isso é sempre muito importante. Então, vamos lá. Os ácidos e as bases, eles têm uma classificação de acordo com a força deles. Tá? O que é força de um ácido? O que é força de uma base? Tá? Um ácido forte é um ácido que quebra com grande facilidade, liberando íon H+. Tá? Íon H+. Esse íon H+, ele é agressivo, né? E as propriedades que os ácidos têm é por causa desse íon H+, né? Ah, o ácido corroeu minha pele. Foi o H+, tá? O H+ é bastante agressivo.
Então, o ácido forte ele tem muita facilidade de liberar íons H+. Tá? Quem são os ácidos fortes? Tá? Nós temos hidrácidos fortes e oxiácidos fortes. Tá? Ramon, agora você falou grego para mim. Espera aí. Hidrácidos sem oxigênio. Tá? Oxiácidos com oxigênio. Certo? Então, hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Tá? Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Tá? Então, esses ácidos aí são fortes. Tá? Um estado mais puro, se cair na sua mão, vai dar problema. Tá? A terminação deles é hídrico, né? Clorídrico, bromídrico e iodídrico. Oxiácidos, ácidos que têm oxigênio, vão ser fortes, presta atenção, olha aqui, ó. Se o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio for maior ou igual a 2. Número de oxigênio menos o número de hidrogênio maior ou igual a 2. Então, ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, tá? Escrever os nomes de alguns aqui, né? Custa nada. Ácido sulfúrico, forte. Olha lá. Ó. Número de oxigênio, 4. Número de hidrogênio, 2. 4 menos 2, 2. Igual a 2 é forte. Ácido nítrico. Ácido nítrico. 3 menos 1, 2. Forte. Ácido clórico. 3 menos 1, 2. Forte. Ácido periódico. 4 menos 1, 3. Muito forte. Muito forte. Então, número de oxigênio menos número de hidrogênio maior ou igual a 2, o ácido é forte. Então, esses aqui são fortes. Esses aqui também, né? Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, né? Terminação hídrico, tá? Ácidos fracos. Então, são os que não são desse caso aqui. Então, esses hidrácidos aqui, ó. H2S, ácido sulfídrico, é um ácido fraco. E esse outro aqui, ácido cianídrico, ácido fraco. Tá? Não são aqueles. Aqueles 3 são os fortes. Esses 2 aqui são fracos. Oxiácidos fracos. Número de oxigênio menos número de hidrogênio menor que 2. Então, está aqui, ó, ácido carbônico, ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido hipocloroso, todos fracos. O número de oxigênio menos o número de hidrogênios, olha lá, 3 menos 2, 3 menos 2, 2 menos 1, 1. Todos eles são fracos. 1 menos 1, 0. Mais fraco ainda. Tá? E os ácidos orgânicos, né? Como o ácido etanóico, né? Conhecido também como ácido acético, e o ácido benzoico. Lembra que C6H5 é o benzeno, né? Lembra que C6H5 é o benzeno. Então, os ácidos orgânicos comuns, tá? Porque tem algumas exceções das exceções que são fortes. Então, o que eu sugiro? Tá? O que eu sugiro? Guarde os fortes. Guarde os fortes. Tá? Então, os ácidos fortes, clorídrico, bromídrico e iodídrico, sem oxigênio. Sulfúrico, nítrico, clórico, perclórico, periódico, tá? Todos esses com número de oxigênio menos hidrogênio maior ou igual a 2. Preocupa com os fracos, então. Oh, mas só tem forte e fraco? Não. Tem também ácidos moderados, tá? Então, esses 2 aqui são moderados, tá? Ácido fosfórico não é muito forte, mas também não é muito fraco,
tá? E ácido fluorídrico também não é muito forte, mas também não é muito fraco, tá? Ácidos moderados, raramente eles aparecem, tá? Raramente eles aparecem. No exercício, o pessoal ou coloca fortes, tá? Ou coloca fracos, fica bem nítido aí quem é quem, tá? Mas eu estou falando com vocês. Por enquanto, você não decorou isso, você tem até novembro para decorar isso aí, tá? Não é difícil, tá? É questão de prática. Você tem até novembro para você guardar quem são os fracos, quem são os fortes. Lá você vai precisar no Enem. É muito provável, tá? Muito provável. Base forte. Grande facilidade de liberar íons OH-. Aqui é fácil de guardar. As bases fortes são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Coluna 1 e coluna 2 da tabela periódica. Então aqui não tem erro, tá? Muito fácil. Coluna 1 e coluna 2. NaOH e KOH, coluna 1, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, da coluna 2. Então as bases fortes são essas, tá? Para esse tipo de análise, tá, gente? Para esse tipo de análise. Porque tem algumas outras análises aí que dá controvérsia. Mas para essa análise que nós vamos fazer aqui, essas são as bases fortes: metal alcalino e alcalino terroso. Tá? E o que não for base forte é base fraca. Então, hidróxido de amônio, NH4OH, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de ferro 2 e as aminas. São bases fracas. São bases fracas. Tá? Então, isso aqui, nós precisamos desse quadrinho, tá? Então, se quiser aí, né, aproveita, fotografa de novo aí, certo? Deixa aí no celular aí do lado, abertinho, tá? Porque agora nós vamos usar isso aqui na resolução de algumas questões aqui, tá certo? De algumas questões dessas últimas provas que a gente está trabalhando, tá? Então, vamos lá. Pode ir? Vamos lá. No cultivo por hidroponia, a hidroponia é aquele cultivo dentro d'água, nós já falamos disso numa outra questão, né? São utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva, a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o desenvolvimento do alface. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Então, olha só, parece loucura, né? Você olha isso aqui e fala assim, nu, agora me ferrei. Calma, tá? Aqui é o seguinte, ó, espécies químicas que tem na solução nutritiva. Nitrogênio na forma de amônio, fósforo na forma desse ácido fosfórico, potássio, cálcio, sulfato, ferro, cloro. A solução de referência, ou seja, a ideal, é essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a ideal. Solução de referência. pH entre 5,5 e 6,5. pH entre 5,5 e 6,5. Essa é a ideal. A que foi preparada pelo agricultor, tá? É que o sujeito preparou, o produtor lá, é essa aqui, pH 4,3. Então, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. pH, né? pH. pH. Normalmente a gente fala do pH indo de 0, né, a 14, é isso? A gente fala de sim, o pH indo de 0 a 14, normalmente, tá? Tem variações, tá? Mas normalmente a gente fala do pH indo de 0 a 14.
Então, a gente fala o seguinte: entre 0 e 7, o meio é ácido, né? No 7, o meio é neutro, né? E acima de 7, o meio é básico, né? O meio é básico. Ora, o que está acontecendo? A solução do sujeito tem pH 4,3. A solução do sujeito tem pH 4,3. Mas eu não quero 4,3. Eu quero entre 5,5 e 6,5. Então, eu tenho que subir o pH dela. Eu tenho que subir o pH. É isso que eu tenho que fazer. Ela está com 4,3, eu tenho que deixá-la menos ácida. Eu tenho que fugir do ácido, né? Eu tenho que caminhar para o neutro, caminhar para o básico, caminhar para o alcalino. Então, se ela está extremamente ácida, 4,3, e eu quero subir, eu tenho que acrescentar a substância alcalina, uma substância básica, tá? Uma substância básica. Então, para correção do pH da solução nutritiva, esse produtor pode empregar uma solução de quê? O que ele pode empregar? Tá? O que ele pode empregar? Beleza? Então, vamos lá, certo? Ele precisa aumentar o pH, aplicar uma substância alcalina, certo? Ah, então eu vou aplicar ácido fosfórico. Claro que não. Claro que não. Né? Ácido fosfórico, não. Tá? Eu quero alcalino, isso aqui é ácido. Tá? Tá fora. Vou aplicar sulfato de cálcio. Mas peraí. Sulfato de cálcio é um sal, certo? Que veio de onde? Qual que é a origem dele? A base hidróxido de cálcio e o ácido H2SO4. Certo aqui, ó, CaSO4. Ele veio da base hidróxido de cálcio e do ácido fúrico. Certo? Ele vem desses dois. Aí o que eu faço? Pego o quadrinho que eu falei com vocês. Hidróxido de cálcio, está aqui, ó. É uma base forte. Ácido sulfúrico, está aqui, ó. É um ácido forte. Percebeu? O hidróxido de cálcio é uma base forte, o ácido sulfúrico é um ácido forte, tá? Os dois são fortes. Então, esse sal, sulfato de cálcio, é neutro. Esse sal é neutro, porque a base é forte e o ácido é forte. Então, um neutraliza o outro. Os dois são fortes. Eles empatam. Fica neutro. Tá? Bom, então não serve. Eu não quero coisa neutra, eu quero uma coisa alcalina. Tá? Ah, vou aplicar óxido de alumínio. Bom, aí é outro detalhe. Aí é outro detalhe. Tá? Todo mundo aqui já teve aula comigo esse ano aí de cerrado, né? Todo mundo aí já teve aula de cerrado. E lembra que o solo do cerrado era rico em alumínio? E alumínio era tóxico para as plantas? Então, óxido de alumínio não serve, porque alumínio é tóxico para as plantas, tá? E falou aqui, ó, certo? Não deve introduzir, não deve introduzir elementos nocivos. Ah, mas eu tinha que saber que o alumínio é tóxico para a planta? Tinha, porque é matéria, é lá da biologia, é lá do cerrado. Tinha que saber, tá? Que compostos de alumínio são tóxicos para as plantas, tá certo? Gente, ó, biologia e química anda muito junta, viu? Anda muito junto,
Cloreto de ferro 2. Cloreto de ferro 2. De onde vem o cloreto de ferro 2? Ele é um sal também. Ele é um sal também. Que ele vem do hidróxido de ferro 2, tá? E do ácido clorídrico, duas moléculas de ácido clorídrico para fazer o balanceamento, né? Então, ó, hidróxido de ferro 2 e ácido clorídrico. Volta lá, ó. Hidróxido de ferro 2, base fraca. Ácido clorídrico, ácido forte. Então, tá vendo? Ó? O ácido é forte, a base é fraca, né? Ferro com cloro, FeSL2, tá? A base é fraca, o ácido é forte. Então, se a base é fraca e o ácido é forte, a solução resultante é ácida. A solução resultante é ácida. A base é fraca e o ácido é forte. Tá? A base é fraca e o ácido é forte. Deixa eu escrever ali, para ficar melhor para vocês. Ó. Forte, forte. Olha aqui. Ó. O hidróxido de cálcio é forte. O ácido sulfúrico também é forte. Os dois são fortes, então dá neutro. Agora aqui, ó. O hidróxido de ferro, que é a base, é fraca. O ácido clorídrico, que é o ácido, é forte. Então, se a base é fraca e o ácido é forte, a mistura é ácida. Agora, hidróxido de potássio. Então, não serve, né? Então, não serve. Eu não quero ácido. Eu não quero ácido. Eu quero uma base. A única base que sobrou foi o hidróxido de potássio, né? Que não é tóxico nem nada. Então, é ele que eu vou ter que acrescentar. Porque ele é base. Hidróxido é base, né? Agora, atenção, hein? Atenção. Use com moderação, tá? KOH é uma base muito forte, tá? Tem que ser usado em quantidade bem controlada. Senão você queima as plantas todas. Senão você queima as plantas todas. Tá certo? Mas o potássio é um nutriente de planta, você vê aqui, ó. Potássio é um nutriente de planta, tá? Então use hidróxido de potássio. Então, o que, que tem de complicado aqui? O que, que tem de complicado aqui? Essa história, tá? De analisar os sais, tá? Que a gente chama de hidrólise de sais, tá? Aí você tem que olhar se o sal é ácido, neutro ou básico. Você tem que olhar isso. Quando é que o sal vai ser ácido? Quando é que o sal vai ser ácido? Quando for um ácido forte e uma base fraca, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu dar espaço aqui. Quando que você vai ter um sal ácido? Quando? Tá? Quando o ácido for forte e a base for fraca. Quando você vai ter um sal básico? Quando o ácido for fraco e a base for forte. Agora, quando você vai ter um sal neutro? Tá? Quando o ácido for forte, o ácido e a base forem fortes, ou o ácido e a base forem fracos. Se os dois forem fortes ou se os dois forem fracos. Tá? Os dois são fortes ou se os dois são fracos, aí você tem um sal neutro. Compreendido? Macetão, tá? Macetão. Tem mais detalhe? Tem, mas não está no momento da gente ver isso. Tá? Isso vai ser lá para o final do ano que vai estar em condição de vocês pegar isso aí melhor. Tá? Mas, por enquanto, isso aqui vai resolver muita questão. Isso aqui vai resolver muita questão. Então, um sal é ácido quando ele vem de um ácido forte e uma base fraca. Um sal é básico quando ele vem de uma base forte e de um ácido fraco.
E o sal é neutro quando empata. O ácido e a base são fortes ou o ácido e a base são fracos. Agora, por hora, vocês vão ter que memorizar. Sugestão de Ramonzinho, guarde os fortes. Guarde os fortes. Base forte é fácil, né? Coluna 1 e coluna 2 da tabela periódica. O problema são os ácidos. Guarde os fortes. Porque aí, se não for forte, é fraco, hein? Né? Se não for forte, é fraco. Tá? Aí você analisa desse jeito. Vamos ver outro. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores, dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. Ah, então peraí, agora eu vou ter que usar substância ácida, né? Usar substância ácida, né? Se o solo está básico, tá? Eu quero corrigir, eu vou usar substância ácida. Substâncias presentes, produtos disponíveis são tal, 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 tal. Qual que eu vou usar, então? Né? Qual que eu vou usar para neutralizar esse solo que está básico? Substância ácida. Então, vamos lá primeiro, tá? CH3COONA. Vem do ácido orgânico, ácido etanóico, tá? Mais a base hidróxido de sódio, certo? Ácido orgânico, fraco. Hidróxido de sódio, coluna 1, base forte. Aqui, ó. Olha o ácido acético aqui, ó. Olha o ácido acético aqui. Olha o ácido acético. Vendo? Ácido fraco. Ácido fraco. A base, NaOH, base forte. Tá certo? Então vem do ácido fraco com a base forte. Então esse aí serve? Esse aí serve? Não, porque ele é básico. Ele é básico. Se a base é forte, ele é básico. Tá? NH4Cl. NH4Cl. Vem de quem? Vem do NH4OH, hidróxido de amônio, mais o HCl. Hidróxido de amônio não é da coluna 1 nem da coluna 2 da tabela periódica. Então, é uma base fraca. Ácido clorídrico é ácido forte. Está lá na tabelinha aqui, ó. NH4OH, base fraca. Ácido clorídrico, ácido forte. Né? Então, se a base é fraca e o ácido é forte, quem vai predominar? Quem vai predominar? O ácido. Né? Quem vai predominar é o ácido. Eu estou querendo uma substância ácida, essa aqui muito me interessa. Mas vamos conferir as outras. Vamos conferir as outras. NaBr, de onde vem o sal NaBr? Do NaOH, base forte, com o HBr, ácido forte. Se os dois são fortes, o NaBr é o quê? Neutro. Os dois são fortes, empatou. Então, ele é neutro. NaOH, hidróxido de sódio. Né? Hidróxido de sódio. Base forte. Certo? Não serve. Né? Estou caçando um ácido. Tá? Corrigir com soda cáustica também ia ser muito estranho. KCl. Né? KOH, base forte, mais HCl, ácido forte. Forte com forte, neutro. Também não serve. Também não serve. O único que tem característica ácida, que é formar de um ácido forte e uma base fraca, é o NH4Cl. Perceberam, gente? Perceberam a lógica? Perceberam a lógica? Tá? Não estou querendo dizer que vocês decoraram isso aqui já não. Isso aqui é tempo, tá? Isso aqui é tempo. De vez em quando, pega isso aí, pega do lado da cama, fica olhando,
vai dormir, olha isso aí, guarda uma linha por dia, tá? Mas tendo uma tabelinha dessas aí, certo? Tendo as fórmulas aqui, ó, tem erro não. Tem erro não. Perceberam a lógica? Perceberam como é que faz? Então você vai olhar se é forte ou se é fraco, tá? E aí para saber se é forte, se é fraco, é dentro dessa tabelinha, tá certo? E acostumar, né? Agora isso é matéria, né? Lá de setembro. Isso é matéria lá de setembro. Então, se eu fosse vocês, tá? Já ia tentando guardar isso aqui. O que eu falei? Guarda os ácidos fortes, guarda as bases fortes. Tá? Se eu fosse vocês, já ia tentando guardar isso, porque setembro, meu filho, setembro para novembro é um tiro de espingarda, tá? Passa rapidão, certo? Vocês não vão ter muito tempo para trabalhar isso lá na frente, não, tá? Então, quanto antes pegar, melhor. Aqui, ó, tá vendo? Enem 2020, segunda aplicação. Enem 2021, primeira aplicação. Enem 2022, segunda aplicação. Solos ácidos apresentam, sempre é o solo, né? Quase sempre é o solo. Solos ácidos apresentam baixo valor de pH, e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando substâncias que, ao entrar em contato com a água, liberam íons OH-, bases, né? Neutralizando os H+, H3O+, mesma coisa, presente no solo, elevando o pH. Então, ele está querendo neutralizar com base. Para esse objetivo, o agricultor tem comercialmente à disposição tudo isso aqui. Para corrigir o pH do solo, o agricultor deverá utilizar qual espécie química, né? Então, aqui, ó, o solo tem baixo pH? Tem. Então, o que eu quero? Aumentar o pH, certo? Como é que eu vou aumentar o pH? Adicionar base, tá? Então, vamos ver, ó. KCl, primeiro lá, ó, o 1 lá. KCl. Acabei de falar dele. KOH mais HCl, né? KOH, base forte. HCl, ácido forte. Neutro. Número 1 não serve. Número 2, MgO. Ixi, peraí. Número 2. Peraí, gente. Número 2, MgO. Deixa ele guardado. Deixa guardado, tá? Número 3, NH4Br. Vem do NH4OH, base fraca, mais HBr, ácido forte. Então, se a base é fraca e o ácido é forte, isso aí é ácido. 4. Escapando aqui. 4. AlOH3, base fraca, mais HCl, ácido forte. Vai ser ácido. E vai ser tóxico também, né? Ácido e tóxico, tá? Né? E tóxico. Porque o alumínio, né? Alumínio é ruim. Já falei com vocês que alumínio não é legal. Tá certo? Então, esse aqui não presta, não. 5. P2O5. Muito bem. Então, vocês perceberam que eu quero uma base. Número 1 não deu, número 3 não deu, número 4 não deu. Ou é o 2 ou é o 5. Número 2 é um óxido de metal. Óxido de metal reage com água, tá?
e forma base, hidróxido. Tá? O óxido de metal, ele forma hidróxidos, ele forma bases. Então, ele é bom, ele vai elevar o pH. Ele vai elevar o pH. Número 2, óxido de magnésio. Tá? É ele que seria a resposta. Agora, óxido de ametal, tá? Óxido de ametal, se eu somar com água, tá? Não vou completar a equação aqui, porque é desnecessário, tá? Se eu somar com água, formação de ácido, tá? Formação de ácido. Óxido ametálico com água forma ácido, tá? Óxido metálico, óxido metálico de metal forma base, mas óxido ametálico forma ácido, tá? Metais têm tendência a formar base, a metais têm tendência de formar ácido. Então, aqui foi para outro caminho, certo? Aqui foi para outro caminho, tá? Mas veja que eu precisei de usar hidrólise de sais no primeiro, no terceiro e no quarto exemplo, certo? Então, isso aparece muito conforme vocês estão vendo, tá? Aqui, ó, só peguei só dessas provas, né? Tinha essas 3 questões. Tinha mais uma, mas que ia para outro caminho mais complicado, preferi não colocar aqui, mas baseado nessa tabelinha. Baseada nessa tabelinha, tá? Então, se puder ir guardando ela, joia, já vai adiantando sua vida aí, tá? Correção de solo, usando sais ou outras substâncias, tá? Bom, aqui de 2022, primeira aplicação, nós temos um esquema aqui de ciclo de nitrogênio. Ah, mas ciclo de nitrogênio é biologia, sei, ué, tá? Mas olha aqui, ó. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Chuva ácida. Misturou ciclo do nitrogênio com chuva ácida, tá? Então, se chover ácido aí no ciclo do nitrogênio, vai originar um solo de menor pH e vai favorecer a formação de quê? Vai favorecer a formação de quê? Muito simples, tá? A amônia é uma substância básica, tá? A amônia é uma substância básica. É uma substância alcalina, tá? A amônia, certo? E chuva ácida tem H+, né? Chuva ácida tem H+, certo? Chuva ácida tem H+. Então, vai formar o NH4+. Vai formar o NH4+. NH3 mais H+, né? NH3 é uma base, H+ é característico de ácido, né? E eles reagem. Formam o NH4+, o íon amônio. Formam o íon amônio. Tá certo? Até aqui, ó. Amônia e amônio. Amônia virando amônio. Então, a chuva ácida, como contém H+, ela ia facilitar essa transformação. Ela ia facilitar essa transformação. Não, Ramon, não ia enxergar esse trem nunca. Pois é, está aqui bem visível. Está aqui bem visível. Era você procurar o H+, né? Ácido H+. Certo? Era só você dar uma procurada nele lá, né? Você ia perceber lá. Vou até colocar mais bonitinho aqui. Na hora que você for estudar, você não ficar na dúvida. Né? Esse H+ aí vem na chuva ácida. Está aqui, ó. Está no desenho. Ah, eu nem olhei o desenho. Ah, pois é. Aí é que é negócio. Né? Eu quis adivinhar, né? Eu vi um TikTok uma vez,
né? Não. Está aqui, pô. Está ali no desenho, tranquilo, tranquilo. Aí, ó, questão que mete medo, né? Questão do Enem que mete medo, grande demais. Fala demais, você fica perdido, né? A troposfera, atmosfera baixa, consiste basicamente em nitrogênio e oxigênio, que juntos correspondem a 99% da atmosfera da Terra. Outros gases compreendidos como constituintes da atmosfera secundária, apesar de estar presente em concentração muito baixa, pode ter efeito importante danoso ao meio ambiente. Quadro apresenta as principais fontes de concentrações típicas de alguns gases secundários. Ozônio, formado em descargas elétricas, difusão da estratosfera, névoa fotoquímica. Metano, decomposição de matéria orgânica, vazamento de gás natural. Dióxido de enxofre, gases vulcânicos, tal. Monóxido de carbono, decomposição de matéria orgânica, tal. Monóxido de nitrogênio, descargas elétricas, combustão, tal, tal, tal. Pode-se reduzir a concentração de um desses constituintes gasosos secundários. Pode-se reduzir as concentrações de um desses constituintes gasosos secundários pela passagem dos gases através de purificadores químicos, contendo uma pasta de calcário, cujo principal componente é o CaCO3. Vou passar esses gases por uma pasta de calcário, e aí vai remover um gás formando um sal, tá? Mas peraí, como que eu vou saber isso? Calcário. De onde vem o calcário? Vem do hidróxido de cálcio, base forte, o ácido carbônico, ácido fraco. Base forte e ácido fraco. Então, o calcário, CaCO3, voltamos naquele assunto, né? O calcário, CaCO3, ele vem de uma base forte e de um ácido fraco. Se ele vem de uma base forte e de um ácido fraco, calcário é o quê? Calcário é uma base. Calcário é uma base. Certo? Se ele vem de uma base forte, hidróxido de cálcio, coluna 2 da tabela periódica, e ácido carbônico, que é ácido fraco, 3 menos 2, 1, né? Um de oxigênio menos hidrogênio igual a 1. Então, com qual gás que ele vai reagir? Né? Se o calcário é base, ele vai reagir com o gás aqui que é ácido. Qual gás desses aqui que é ácido? Qual desses 5 gases aqui tem característica ácida? Entre os componentes secundários, qual pode ser removido por esse purificador químico? Aqui, ó. Purificador químico é uma base. Então, qual desses aqui tem característica ácida? Chuta aí, por favor, ou me fala qual que é aí no chat aí. Qual desses aí que você acha que tem característica ácida? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Chuta aí, pode chutar. Chuta aí tranquilo. Chuta no privado para não ficar com vergonha. Chuta aí. Ninguém chutou ainda não. Qual desses gases aí é ácido? Qual tem característica ácida? Ou seja, seria removido pelo calcário, que tem característica básica, né? Base reage com ácido, né? Já temos uma resposta ali, outra, né? Outra, né? 3 pessoas já deram resposta aqui e as 3 acertaram, viu? Uma até falou que eu acho que está errado, mas não está errado, não. Tá? Ozônio não tem nada disso, nem característica ácida, nem básica, nem o metano. Tá? Eles não têm isso, não. É o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre ele vai formar os ácidos do enxofre que desce na chuva ácida, tarará, tarará, tá? Ah, mas monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Aqui é pegadinha, viu? Esses gases, CO, tá? Ele é neutro, tá? E o NO, ele é neutro também. Se fosse o CO2 é ácido.
tá? O CO2 é ácido. Mas esses dois aqui, ó, são neutros. Esses dois são neutros, são gases. Pegadinha, viu? Pegadinha. Eu acho que não pega mais gente, tá? Eu acho que não pega mais gente, porque esse negócio do enxofre é bem manjado, né? O enxofre origina ácidos importantes, como o ácido sulfúrico, né? Eu acho que se a pessoa ficasse na dúvida, né, chutaria no dióxido de enxofre, né, no SO2, tá? SO2. Colocou até a fórmula e está achando que estava errado, né? SO2. Então, se a pessoa fosse chutar aí, eu acho que chutaria no SO2 mesmo. Chutar com conhecimento, né, gente? Estou falando que vocês só chutaram, não, tá? Porque vocês sabem que esse aqui tem tendência a formar ácido. Esses aqui é maldade. O monóxido de carbono e o monóxido de enxofre, de nitrogênio, eles são neutros. O dióxido de carbono é ácido, né? O CO2 forma ácido carbônico, tá? Tá vendo? Então, mais uma vez apareceu aí um sal básico que você tinha que identificar com qual ácido é. Questão enorme, né, gente? Questão gigantesca, né? Pelo amor de Deus. Tudo isso aqui desnecessário. Nada disso aqui interessava para resolver a questão. Tudo desnecessário. Uma conversa danada, né? Então, poxa, eles não vão direto no ponto, né? Bom, para terminar aqui, nós temos duas questões envolvendo química orgânica, tá? A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido, Coca-Cola, né? Coca-Cola. É mantida em segredo pelos seus produtores. Gente, segredo mais ou menos, tá? Segredo mais ou menos, porque composição de nada é segredo. Você manda fazer a análise, você sabe direitinho o que tem lá. Você pode não saber como misturar, né? Como misturar para chegar naquele ponto, certo? Mas não existe negócio de composição secreta, não. Isso não existe, não. Tá? A fórmula que eles dizem, a fórmula da Coca-Cola, é segredo, como misturar, tá? Que sequência, quanto tempo, essas coisas. As composição não, composição qualquer análise química que você mandar fazer no laboratório Hermes Pardini, aí você fala o que tem lá. Também exagerei, o Hermes Pardini também não faz isso tudo, não. Acho que não, certo? Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, que envolve algumas das seguintes substâncias. Então, todas as substâncias estão presentes na Coca-Cola. Quer saber qual substância desse refrigerante é responsável pelo acentuado caráter ácido? Qual que é o ácido importante que nós temos aí no refrigerante, tá? Então, vejamos. Olha, a primeira substância é um fenol, tá? Fenol tem característica ácida. Fenol tem característica ácida. Porém, ácido fraco, tá? Aqui, eu estou mais nas aminas, tá? Eu estou mais nas aminas, certo? Aminas tem característica básica, tá? Tem característica básica. Aminas e amidas têm característica básica. Então, aqui eu tenho fenol, tá? Aqui eu tenho aminas. Aqui eu tenho grupamentos álcool, grupos OH, ácido fraco. Aqui eu tenho álcool, ácido fraco. Agora, esse carinha aqui, ó, é quem? H3PO4. Ácido fosfórico. E o que eu falei com vocês? Ele é um ácido moderado. Não é fortão, não, né? Senão, se botar na boca, a boca caía, né? Não é fortão, não, mas ele é o mais forte dessa turma que está aqui, tá? Porque ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos já são fracos. Fenóis e álcool é mais fraco ainda, tá? Ácidos orgânicos, tá? São os ácidos carboxílicos, os fenóis e os álcoois, tá? Para cima aqui, ó.
mais forte é o ácido carboxílico. E mesmo assim ele é fraco. Tá? Vinagre, por exemplo, ácido acético. É um ácido fraco, você põe na boca, na salada aí sem problema. Tá? Agora, o ácido fosfórico é um ácido inorgânico moderado e ele já é mais forte que essa turma aí. Tá? Então, item 4. Então. Questãozinha também meio de conhecimento, né? Meio de conhecimento. Quem sabe que Coca-Cola é ácida e que tem ácido fosfórico, mataria facilmente essa questão, né? Porque comparar ácidos orgânicos e inorgânicos é meio esquisito, né? E a última, 2021, primeira aplicação. Falamos aí da Coca-Cola, agora vamos falar aqui de mais coisas aí da indústria, né? De alimentos aí. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Flavorizantes é para dar sabor, tá? Aromas artificiais, gosto artificial, tal. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro, tá? Ésteres, então, aroma de kiwi, banana, pêssego, rum, uva, etc. Agora, olha a perguntinha. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico. Derivada do ácido etanóico. Aí é aquela pegadinha, né, gente? Ácido etanóico é o ácido acético, né? Derivado do ácido acético é o quê? Derivado do ácido acético, hein? Quando faz o éster, é um acetato, né? É um acetato, tá certo? Então, acetato, esse benzoato já está fora, propanoato já está fora, antrinalato já está fora. Sobrou o acetato de isoamila e o acetato de benzila, né? Derivado do ácido etanóico, o ácido etanóico é ácido acético. Porra, Ramon, pegaram o sinônimo? Pegaram. Eu falo com vocês que é importante. Eu falo que é importante, tá? Ácido etanóico é o ácido acético. Dá um éster acetato, ou etanoato, né? Ou etanoato. Então, o aroma derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada. Então, acetato de benzila não é. Porque isso aqui é fenil, quer dizer, benzil, né? CH2 benzeno, né? CH2 benzeno. Isso aqui é o benzil, radical benzil. E aqui tem ligação dupla, né? Então, aqui não é saturado. Quem é saturado, então, é o acetato de isoamila. Fórmula está aqui, ó. Coloquei ela, está aqui do lado. CH3, C dupla O, O, CH2, CH2, ó, CH2 duas vezes, tá vendo? CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Acetato de isoamila é banana, né? Banana. Certinho? Perceberam aqui o ácido acético? Né? Deu ácido etanóico, mas cobrou o acetato. Cobrou o ácido acético. Tem que saber, gente, tá? Tem que saber. Belezinha? Então, por hoje é isso aí, tá? Por hoje é isso aí. Vamos, então, na próxima semana aí para nossa aula 9, tá? Segura só um pouquinho aí, deixa eu fechar a gravação, certo?